Muito boa noite, pessoal do Instagram. Eu espero que gostem muito do vídeo de hoje. Muito boa noite, pessoal aqui do Facebook também. Eu espero que esse vídeo de hoje possa levar muito conhecimento e uma ampliação do seu ponto de vista sobre o tema depressão. Sejam todos bem-vindos. Eu vou aguardar alguns momentinhos para que as pessoas possam entrar e serem avisadas, tanto no Instagram quanto no Facebook. E quero deixar para você também a informação que esse vídeo depois vai estar constando na minha página no YouTube, o Araci Balotin. Hoje, como havia falado, eu vou falar sobre a verdadeira origem da depressão. E para isso a gente vai ter que começar pelo histórico atual da nossa sociedade, falando um pouquinho sobre o que vem acontecendo, né, conosco, com as pessoas. Talvez isso esteja acontecendo com você do outro lado, talvez isso esteja acontecendo com um familiar seu, com um amigo, com uma amiga. Mas por mais absurdo que possa parecer, hoje nós temos muitas pessoas que nós conhecemos e que passam por estados depressivos, né? Vamos falar um pouquinho de tudo isso então. Ansiedade e depressão, os males da sociedade, isso eu acho que todo mundo está cansado de saber, mas por que a gente não consegue então melhorar essa situação? Em contrapartida com o avanço tecnológico, o número de casos com pessoas com depressão e ansiedade, ele só vem aumentando de uma forma alarmante. Isso quer dizer que tem alguma coisa desencaixada. Talvez a gente precisaria saber e pensar sobre alguma questão que a gente não esteja acessando agora. E que pode ser essa questão a área mais importante que nós podemos estar entendendo e podemos estar curando alguma situação de conflito crônico das nossas mentes, né? Então, falando um pouco do estado da depressão, vamos colocar alguns conceitos aí. Ele é um efeito de preservação da mente, então é um estado da mente instintiva e que faz com que as pessoas elas entrem em estados crônicos de frustração. Frustração com a vida, frustração com o trabalho, frustração com a carreira, frustração com a intimidade, a relação, seja o que for, né? É um estado crônico de frustração. Mas uma coisa importante que nós temos que definir é que existe uma escalada, né? A depressão ela não acontece de uma hora para outra. Existe uma escalada. E como que funciona isso? Como que a nossa mente cria... Oi, Dilneia, tudo bem? Como que a nossa mente cria isso e nós acabamos vivendo essa realidade? Aí a gente tem que voltar lá para os estados de aprendizagem do ser humano, né? Onde nós primeiro temos duas aprendizagens básicas, que é a aprendizagem racional e emocional. A racional pela criação de hábitos e a emocional pelo sentido associativo de memórias. Associo o que eu vivi, associo ao que eu estou vivendo e ao que eu poderei viver. Então, veja que nós temos uma condição muito limitada da mente instintiva que acompanha todos nós. Ela, com certeza, ela é importantíssima, imprescindível em muitas das tarefas que acaba fazendo, ela nos mantém vivos. Mas em outras áreas, ela inibe o nosso potencial de criatividade. Então, nós não acessamos um poder de criatividade o qual nós poderíamos acessar se nós fortalecêssemos uma outra área que eu vou explicar para vocês logo logo. O que acontece é que existe um fator todo transgeracional. Existe a cultura que foi passada para nós. E se a gente for olhar para trás, para os nossos pais, nossos avós, nós tivemos uma cultura muito voltada a conquistar as coisas por medo de não ter. Então, o estado de medo, de escassez, é um estado humano, é um estado de aprendizagem. Nós aprendemos através do medo. O problema é que, como qualquer um estado excessivamente usado, ele cria um desequilíbrio. E hoje o que nós podemos dizer é que nós temos uma sociedade que está sendo dominada pelo medo. E o medo gera o estresse. Em alguns níveis, o medo é necessário para a aprendizagem, para a gente poder aprender sobre coisas novas. Em outros níveis, ele é totalmente destrutivo. E da mesma forma, tudo no universo funciona. Se nós comemos pouco, pode ser que a gente fique debilitado de algumas vitaminas e sais minerais.
Mas se nós comemos muito, a gente excessivamente acaba ingerindo vitaminas e sais minerais que também são prejudiciais. Então, com o comportamento funciona da mesma forma. Nós temos que encontrar um estado de equilíbrio. E hoje o que nós vemos é um estado de desequilíbrio da mente das pessoas, pela excessiva exposição a fatores que causam medo. E aí nós temos medo de tudo, nós temos medo de perder o emprego, nós temos medo de não ser hábeis com os nossos filhos, ou com o nosso esposo, ou com a esposa, nós temos medos de não estarmos nos conectando bem com os nossos amigos, a gente tem medo de muita coisa, e o medo, ele se torna algo básico da vida das pessoas, na vida moderna, principalmente na vida ocidental. Todo mundo é afetado, mas a vida ocidental de uma forma bastante massacrante, né? Isso é muito importante de você saber que a maior parte dos países mais desenvolvidos, né, industrialmente, eles são os países também que as pessoas mais, o patamar de nível de consumo maior de ansiolíticos e antidepressivos. Então, vejam que se nós economicamente crescêssemos, a ideia é de que nós nos estabilizaríamos, mas não é isso que está acontecendo. Né? Tem alguma coisa desencaixada aí dentro, tem algo que está levando as pessoas a estados de ansiedade e depressão e que muitas vezes acaba destruindo totalmente a vida da pessoa, né? Através de suicídio, de outras coisas que também são, infelizmente, normais de acontecer. Tá? Os índices de suicídio, na realidade, estão cada vez maiores, né? E isso tem um porquê de acontecer, e eu vou falar para você, além de todos os porquês que você já deve ter se conectado, compreendido, eu vou falar sobre coisas que talvez você não tenha ainda visto e não tenha ouvido. Então, o estado de depressão é um estado que vai se criando com a vida, né? Mais cedo ou mais tarde, dependendo de algumas tendências emocionais que nós acabamos criando também nas nossas famílias, né? No seio das famílias e também pelo impacto emocional da mãe. Isso é muito importante e é constatado atualmente através de vários tipos de pesquisas científicas. Tudo isso se acumula e aí nós temos os estados emocionais que nós acabamos convivendo, sejam eles de paz interior, pacificação, ou sejam eles estados de conflito que geram outros tantos problemas, inclusive as doenças crônicas, que também é outra questão de uma pandemia na sociedade, doenças crônicas, doenças autoimunes. Da onde vem tudo isso? Direto ou indiretamente de distúrbios emocionais. Tá? Uma questão importante é que nós criamos um ponto de vista, né? E esse ponto de vista, ele, com certeza, ele está ajustado com a busca pela sobrevivência. Então, veja que antes de nós falarmos de depressão, nós temos que falar da evolução da aprendizagem humana, como o ser humano aprende, porque é muito fácil as pessoas apenas tomarem um remédio, e eu acredito que tem que ser tomado o remédio, tem que procurar uma pessoa para ter um acompanhamento, mas isso não vai curar necessariamente tudo que ela está buscando. Ela tem que entender como ela cria a realidade, como ela aprende, como ela cria as projeções na vida dela e como ela construiu essa instabilidade na vida. Né? Então é importante a gente poder compreender isso sobre nós, para a gente poder também identificar quando nós estamos passando por momentos de extremo conflito interno, porque senão nós não sabemos fazer o nosso balanço interno e nós precisamos fazer isso. Né? Então o ponto de vista ele é criado para que nós tenhamos a habilidade de sobreviver e por isso nós temos algumas características que são características de todo ser humano. A vontade de ter poder, de ter controle e de ter território. Com o estresse elevado, os medos no nosso subconsciente, eles vão inflar. Veja que a motivação humana ela é muito baseada no medo de não ter algo. É a escassez, é uma motivação básica, que cria impulsos para que a gente possa desenvolver habilidades que hoje podem ser bem construtivas na sua vida, mas que se geram ansiedade é porque existe uma contrapartida no nível do subconsciente que está gerando essa tentativa de você exercer um excesso de controle na sua vida. Seja controle em qualquer área, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Então a ansiedade, ela é um estado de agitação da mente. Eu preciso conquistar, eu preciso ter, eu preciso fazer, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Seja o que for que você está buscando. E ela vai estar de acordo com as formas com que a sua mente acabou criando as matrizes, as bases primeiras do seu comportamento. Ou num estado de confronto, eu sou uma pessoa de confrontar, sou uma pessoa de bater no peito, sou uma pessoa de abrir caminho, ou no estado de fuga, sou uma pessoa de se fechar em mim mesmo, sou uma pessoa introspectiva, sou uma pessoa de ficar fugindo das coisas. Depende muito da forma com que a sua mente criou
a reação que se ajusta muito ao ambiente que você acabou vivendo. Como havia falado, citei anteriormente, a sua família, né? E os estímulos dos pais foram importantes para que isso seja criado. E teve muita coisa, né? E aí, esses estados de agitação, depois de um tempo, eles passam para um estado de frustração. E esses estados de frustração, aí eles são denominados, também a gente conhece como depressão. Depressão é um estado profundo de frustração. Frustração sobre coisas que eu não fiz no passado, frustração sobre coisas que eu não consigo no presente, frustração sobre objetivos que eu tenho de futuro e que eu acho que eu não vou conseguir, ou eu tenho ideia que eu não vou conseguir. É frustração, né? Frustração sobre a vida, sobre qualquer coisa que pode estar acontecendo na sua vida ou na vida de outras pessoas que você conhece. E então, a ansiedade ela vem antes de processos depressivos. Não estou querendo dizer que todas as pessoas ansiosas vão ser depressivas, mas a tendência é que possam ser. Né? E hoje a gente percebe que existe mais de 80% da população que tem problemas sérios de ansiedade, de não conseguir dominar o estresse, tem picos muito elevados de ansiedade, não consegue se entender, em um desequilíbrio emocional muito grande. 80% da população. Isso quer dizer que só 20% da população consegue ter uma certa habilidade para poder desenvolver as suas habilidades emocionais. É verdade. E, infelizmente, é uma verdade. Mas eu acredito, eu sou muito positivo em tudo isso. Eu acredito que nós, sim, estamos evoluindo com todo o aprendizado que nós estamos tendo e com tudo isso que a gente está vendo. Alguns vão evoluir mais, outros vão sucumbir no caminho, outros vão evoluir menos, mas todo mundo, de certa forma, está evoluindo. E o meu papel aqui é passar algumas informações para que você possa evoluir ainda mais. Então, o estresse elevado nas nossas vidas é um colaborador central desses processos de problemáticas que nós vivemos, ansiedade, depressão e doenças crônicas, né? Eu estava conversando com alguns amigos meus que trabalham com medicina, e eles estavam me falando que nunca viram um índice tão grande de crianças tendo problemas e doenças que geralmente eram doenças que adultos teriam ou pessoas da terceira idade. E hoje nós temos essas doenças nas crianças. Então a gente percebe como é um fator transgeracional, as crianças já estão sofrendo sobre isso. Mas da onde veio isso? Da falta de entendimento emocional dos pais, que gerou a falta de entendimento emocional dos filhos. Porque é óbvio que os pais estão dando o melhor. Os nossos pais, o seu pai, o meu pai, minha mãe, deram o melhor para nós, dentro do entendimento emocional que eles tinham. Se eles não se entendem muito emocionalmente, é aquilo que eles vão passar para os filhos. E é aquelas ferramentas que os filhos vão ter para eles poderem se desenvolver. E aí fica mais fácil? Óbvio que fica mais... Desculpe, fica mais difícil. Óbvio que fica mais difícil de os filhos poderem encontrar alternativas que possam dar sustentação a uma vida mais construtiva e criativa. Né? Nós todos passamos por isso e é importante nós entendermos essas características. Então, o resultado, como eu vou falar de tudo isso, é uma frustração crônica, porque nós queremos uma sociedade no qual nós não queremos viver a nossa vida, a gente quer viver a vida de sucesso da pessoa X, nós queremos ter o corpo da atriz X, da modelo Y, do rapaz. Nós não queremos ser nós queremos ser os outros. Nós criamos essa ideia de que nós não podemos ser nós, não podemos nos aceitar, nós temos que aceitar algo que seja diferente. Criamos vários conceitos totalmente destrutivos e que colaboram com a depressão. Primeira coisa é de ter um padrão, eu quero ser uma pessoa estável. O que é ser estável para você? É poder ser feliz, é não ter problemas na vida, é não ter estresse na vida. Eu não sei qual é o ser humano que não tem problemas na vida e que não tem estresses na vida. Porque eu não sou esse ser humano. A questão é como você reage frente a tudo isso. Como você dissolve um problema e integra ele em um patamar de aprendizagem. Como você entende que você não está se aceitando. Como você se compreende através das relações que você está construindo, através das empresas que você construiu, dos negócios, da sua carreira. Nós temos que entender que a nossa realidade, ela é uma realidade emocional. As formas de expressão que nós temos, inclusive do nosso corpo, elas são expressões emocionais. Nós não escolhemos uma carreira, nós escolhemos uma forma de expressar algumas emoções. Nós não escolhemos relacionamentos, nós escolhemos algumas formas de expressar algumas emoções. A gente não escolhe as pessoas, a gente escolhe a forma com que a pessoa nos dá a possibilidade de expressar
algum teor emocional. A vida, ela é totalmente emocional. Tanto que, nas últimas pesquisas, nós temos o fator emocional que antecede o fator racional. Eu tenho que estar motivado para aprender sobre algo, para efetivamente aprender sobre algo. Então veja a importância de você reconhecer quem você é emocionalmente. Tá? Aqui, seguindo, tem algumas anotações para eu não perder o foco também. A mente, né, a nossa ideia de cultura e até mesmo de pessoas que tenham um nível de inteligência emocional é acreditar que as nossas metas e objetivos são o propósito da vida. Não são o propósito da vida. Há uma lacuna muito grande. Quando eu penso que as minhas metas de vida e os meus objetivos são o propósito da minha existência, eu estou causando um buraco, uma lacuna enorme dentro de mim. A mente, ela é muito condicionada. Eu não quero dizer totalmente porque nós temos picos de criatividade. Mas eu vou falar para você que os últimos estudos denotam que nós somos animais irracionais. Isso se deve pelo fato de mais de 80% do processo cognitivo ou da ação humana ser proveniente do subconsciente e não ser consciente e criativo, certo? Então nós somos irracionais, na maior parte do tempo. E aos momentos que a gente é criativo, nós somos criativos e ainda muito limitados por essas condições de aprendizagem, que são baseadas no passado, são baseadas no instinto. E você acha que as metas e valores as metas e objetivos da sua vida não têm conectividade com essa limitação, essa carga emocional e de memórias que nós temos e que nos condicionam, nos limitam? Mas é claro que tem, é óbvio que tem. De todo mundo, inclusive a minha, é óbvio. Agora, se nós pensamos que isso é o nosso propósito de existência, olha, eu vou dizer que nós não temos força para ultrapassar os nossos problemas causados pela mente. Se nós pensamos que metas e objetivos, a minha carreira é o meu propósito de existência, as minhas relações é o meu propósito de existência, isso não é propósito de existência. Isso são situações que nós temos que lidar. Óbvio, objetivos e metas são importantíssimos. Eu sempre oriento as pessoas que têm contato comigo a terem objetivos e metas claros na vida, mas entender que isso não é o propósito da existência. Nós somos condicionados, através desse medo excessivo, a nos agarrar a tudo, e nós nos agarramos a metas e objetivos. E esse é uma grande origem dos problemas de ansiedade e depressão. Porque quando nós nos agarramos a metas e objetivos, nós estamos falando de algo basicamente externo. É o meu trabalho que é a minha meta, meu objetivo. É a minha relação, são os meus bens materiais, é o meu corpo. Nós não estamos falando de coisas internas. Pouco é o índice de pessoas que falam de coisas internas. De olhar para si, de buscar se aceitar. E o que é que acontece? Acontece, primeiro, que pelo estado de medo excessivo, a gente vai querer controlar mais as coisas. E, infelizmente para alguns, infelizmente para outros, nós não temos controle de tudo. E nós nos tornamos extremamente inflexíveis. Nós fugimos das coisas que são alguma forma de objeção à minha tentativa de controle. Nós aprendemos a fugir de relacionamentos onde algumas coisas, eu não vou aturar algumas coisas, então ao invés de eu aprender, não, eu fujo. E eu caio em uma outra relação. E eu começo a pipocar em relacionamentos. Nós fazemos isso com o trabalho, o meu chefe, não estou gostando muito bem dele, então eu saio da empresa e vou buscar outra empresa. A gente aprendeu a trocar as coisas. Se a gente olhar para o sistema capitalista que ainda nós vivemos, ele preza também isso, troca de coisas, consumismo. Só que nós estamos consumindo tudo da mesma forma. Nós consumimos relacionamentos, nós consumimos pessoas, nós consumimos carreiras, nós estamos consumindo tudo e não percebemos. Não percebemos. E aí, como o externo se torna forte na nossa vida, porque para nós o propósito são as metas e objetivos, o propósito da existência, quando nós perdemos algo, nós estamos perdendo a nossa vida. Porque isso é a nossa vida. É o trabalho, é a relação, é o meu bem, é o meu carro. Então, se eu perco aquilo, a possibilidade de eu perder eu mesmo é muito maior. E aí a gente vê um grande nível de suicídios de pessoas porque perderam o relacionamento, porque
acabaram falindo suas empresas, porque perderam bens materiais, porque de várias situações, mas todas elas relacionadas ao externo, porque o externo se tornou o propósito da existência. O externo se tornou o objetivo da vida. E não é, nós estamos andando na contrariedade da evolução. Não é. E aí, quando nós criamos essa ideia de que o externo é o que deve prevalecer na nossa vida, nós perdemos a capacidade de entender o interno. E quando nós perdemos o externo, alguma coisa, e nós nos voltamos ao interno para poder ter força, nós não construímos essa habilidade. Nós não sabemos quem nós somos emocionalmente. A vida não tem sentido porque eu perdi o que dava sentido. Era algo externo. Então, nessa característica de vida ocidental, quando eu perco algo externo, eu não tenho mais sentido na vida porque o sentido era aquilo que eu tinha externamente. E isso me faz ser muito frágil em todos os sentidos. E a possibilidade de eu desenvolver distúrbios, ansiedade, depressão e doenças, tanto doenças crônicas quanto doenças autoimunes, é gigantesco. É gigantesco. Você pode acessar aí o Google, pode buscar livros. Nós temos uma literatura muito vasta falando desses efeitos. E é muito importante você estar consciente disso. Então, nós estamos caminhando no sentido oposto. Nós estamos acessando níveis de sofrimento ao invés de acessar níveis de cura. Né? E é óbvio que eu não quero aqui generalizar tudo, porque seria hipocrisia da minha parte generalizar que tudo é ruim do externo. Óbvio que não. O que é excessivo sempre é um distúrbio. Amar excessivamente é um distúrbio também. Nós temos que encontrar o nosso ponto de equilíbrio interno. Mas uma coisa que eu te digo, quanto mais nós nos afastamos do interno, do nosso microcosmos, mais nós teremos chance de cair na malha do conflito mental. Muito mais, muito mais. Então, essa é uma orientação para você que está assistindo esse vídeo e para as outras pessoas que assistirão depois do vídeo gravado. Então, qual que é a possibilidade que nós temos? Né? E quando eu estou explicando tudo isso, eu estou contando de histórias que eu vivo também. É muito importante, eu cresci em uma família onde a depressão foi algo que ocasionou perdas de vidas, e várias vidas. Então, eu convivi na minha família com tudo isso. E você pode estar convivendo com isso também. E é importante você dar uma olhada para uma outra possibilidade de encarar essa situação. E se você está fazendo parte desse índice de pessoas depressivas ou ansiosas, olhe para isso também. Olhe para você. É o momento agora de olhar para si mesmo. A cura, então falei, né, dos distúrbios agora, e agora nós vamos falar nessa segunda etapa da cura, né? A mente, ela é necessária, como eu havia falado, é importantíssima, é imprescindível para a nossa evolução, mas ela é limitada demais. A nossa criatividade é pequena, nós usamos em torno de 10% a 12% no estado da mente, isso é pouco, e a criatividade, ela expande os estados da mente. Então, se a gente usar 1 ou 2% a mais do que a normalidade, isso já é uma transformação imensa na nossa vida. Mas como que a gente vai criar esses estados de criatividade se a mente, por si mesma, é um estado de conflito? Porque ela sempre está se apoiando no passado e ela é muito condicionada. É por isso que alguns tipos de mecanismos para melhoria da depressão, da ansiedade e até mesmo das doenças, eles não funcionam, eles são bastante limitados. E claro que são todos importantíssimos. A questão é você trabalhar com vários elementos. Não é deixar a medicina tradicional, não é deixar profissionais que já atuam em determinadas áreas, não. Mas é você criar uma forma de conectar trabalhos terapêuticos com os cuidados com o corpo biológico. Aí sim você vai estar dentro de um caminho de uma cura duradoura. Essa é a minha orientação. Então, os nossos condicionamentos, eles geram, né, o nosso estilo de vida, a cultura que nós estamos tendo, né, essa cultura bastante superficial, ela gera todos esses distúrbios dentro das nossas mentes que causam esses conflitos crônicos e que mais tarde vão causar esses problemas bem sérios que a gente está vivendo e numa quantia muito grande de pessoas que estão passando por isso na sociedade. Então, veja que eu trabalhei bastante questões de ciência, incluí vários tipos de ciência aqui,
Agora nós vamos ir para um estado também que está sendo bastante estudado pela ciência tradicional e que está vindo com várias comprovações e que é importante você ficar sabendo. O estado da mente transcendente ou estado espiritual. Esse estado da mente transcendente ou espiritual é um estado mais amplo e é um estado que não se compõe só dos condicionamentos. É um estado que conecta nós a tudo que existe e é um estado comprovado cientificamente por várias ciências. A ciência da física quântica é a principal e foi uma das ciências que mais se desenvolveu no mundo e que ela está ajudando muito todas as outras ciências ocidentais. Então, existem várias formas de trabalhar essa área de mente transcendente, várias formas terapêuticas de poder você estar acessando isso. Mas é importante salientar de que a mente transcendente, ela já é algo que existe dentro de mim, dentro de você, e ela é chamada de espiritualidade. Tá? Não tem a ver com religião, não tem a ver com dogma. É algo in natura dentro de nós. É uma semente que existe dentro de nós, e hoje se comprova que isso existe e mexe com os campos de cognição do cérebro, os campos de alteração emocionais, os campos de alteração de um princípio muito importante, que é a glândula amígdala, que existe no centro do cérebro e que é responsável pelo despertar das reações mais instintivas e que buscam a sobrevivência do ser humano. E tudo isso está relacionado. Tudo isso está relacionado aos níveis de estresse e também a todas as doenças ou os estados de cura que nós podemos vir a ter na nossa vida. Então, o importante é o seguinte, chega de tabu, pessoal, abram-se para isso. A gente está vendo o quanto a não abertura a esse estado transcendente está ocasionando. Então, ciência e espiritualidade devem e são partes de um mesmo contexto. Né? Precisamos entender da mente, de tudo que eu falei, da evolução da nossa espécie, e precisamos entender o nosso contexto dentro de tudo isso, que dá sentido à nossa vida, e isso está na mente transcendente, na inteligência espiritual. E quando você vai falar, então, de propósito, o propósito está na mente transcendente, é o porquê eu existo, né? É quem eu sou. A mente instintiva vai falar sobre quais são as minhas crenças, e as crenças são condicionadas. Nós trazemos isso não só dos nossos pais trouxeram deles, dos pais deles, e assim sucessivamente. Então, é um patamar de crença, geração após geração, que é trazido para nós. E nós temos que compreender o que hoje é construtivo na nossa vida e que traz uma estabilidade emocional e que traz também uma forma de eu poder criar um sentido na minha existência. Então, a mente transcendente, ela vai falar sobre propósito existencial. Eu já falei em alguns outros vídeos aqui sobre o propósito existencial, e para mim é bem claro, vou falar para você também, o propósito do ser humano é compreender as habilidades e as características que tem, e aí vem inteligência racional, inteligência emocional e inteligência espiritual, e poder ter a consciência de usar o poder de criar a realidade de uma forma criativa. Quando se fala em criativo, se fala de uma forma diferente da que a gente vem fazendo, mas não é só fazer diferente, porque senão pode se parecer muito com inteligência emocional, vou fazer diferente. Não, é sair da circunstância da observação da mente, porque a nossa mente está presa num estado de dualidade. O que é certo e o que é errado, forma o meu ponto de vista. Nós temos que sair disso, e para isso nós criamos uma outra identidade. Aí nós vamos fazer com que isso crie-se a nível mental e vai ajudar nessa mudança comportamental. Nós criamos uma identidade chamada de observador. O observador é a nossa consciência maior, mais ampla. Ela observa a mente. Da mesma forma, você pode fazer o seguinte, observe a sua vida, nós observamos do nosso patamar, né? E daí a gente vai definir, é certo, isso é errado. Agora retire-se da sua vida, mas observe você. Observe o que você está fazendo na sua vida. Este é um patamar de mente transcendente. Só que nós temos que dar um propósito a essa outra parte que se chama observador. E o propósito que nós damos é existir com criatividade e aprendizado. Os únicos objetivos da existência humana é aprender para ser criativo. Quanto menos nós deixamos de aprender, menos nós somos criativos. E nós, naturalmente, nos tornamos inflexíveis,
deixamos de aprender sobre as coisas, julgamos demasiadamente as pessoas, as situações, fortalecemos as crenças e não queremos mudar. Então, nós acabamos nos tornando extremamente inflexíveis. E isso é bastante danoso para a nossa criatividade. Outra questão importante é, quanto mais nós ficamos inseridos no estado de mente instintiva, né, nós ficamos mais individualistas, nós ficamos mais voltados ao externo, nós ficamos muito menos colaborativos com as pessoas, nós ficamos inconsequentes, nós não queremos saber o preço por conquistar alguma coisa, ou por pisar em uma pessoa, ou por machucar os sentimentos das pessoas, a gente fica inconsequente, o contrário de consciente, né? A gente fica inconsciente, não queremos saber das consequências. Isso é muito danoso, porque na realidade, a realidade que nós vivemos é nós. As pessoas que a gente enxerga são partes de nós. Tudo que nós tocamos são partes nossas e nós apenas não compreendemos por uma inflexibilidade que nós acabamos tendo na nossa vida. Incorporamos através da cultura que foi gerada pela nossa família e veio de muito tempo atrás. Então, se a gente começa a compreender isso, você vai começar a querer ter sentido na vida. E o sentido não vai ser só o trabalho. O trabalho faz parte, os relacionamentos fazem parte, a nossa vida cotidiana é óbvio que é uma parte imprescindível da nossa evolução. Mas o que deve fazer maior sentido num patamar de hierarquia é o porquê eu estou respirando. Se nós conseguirmos ter essa ideia de botar na prática a ideia de que nós temos que aprender com tudo e que tudo é conectado e que eu e os outros são partes de mim, nós começamos a ter sentido na vida. E a partir desse princípio eu começo a olhar para mim, eu começo a olhar para as minhas emoções, eu começo a aceitar as minhas emoções, que é o contrário, né? Na depressão a gente não aceita as coisas, a gente responsabiliza os outros, as coisas, nós começamos a ter autorresponsabilidade real vinculada a um propósito existencial. E aí é uma coisa muito importante, porque nós estamos criando a crença de que existe um propósito existencial. Para a mente vai ser uma crença, porque vai passar para o estado mental. E essa crença ela vai colaborar para a fortificação dos nossos estados de ação, de comportamento. Né? Então nós começamos a conectar metas, objetivos pessoais, profissionais a um estado de consciência mais amplo e que é chamado de estado transcendental. É um estado de inteligência espiritual. Essa é a cura para a depressão. Essa é a cura para a ansiedade. Essa é a cura para as doenças. Essa é a cura da mente. Nós acabamos mudando a forma da mente reagir a situações calçados, apoiados em um propósito existencial e não somente nas metas e objetivos que são um estado bem frágil da nossa vida. E quando nós vinculamos as nossas metas e objetivos ao estado de propósito existencial, eles se tornam fortes. Os medos podem ser dissolvidos com maior facilidade. Os conceitos rígidos das nossas crenças podem ser repensados. E nós julgamos menos as pessoas, porque nós estamos julgando menos nós, estamos nos aceitando mais. Então, vai contra essa maré de falta de aceitação, de busca do externo. É um momento de voltar-se para dentro, é um momento de olhar para quem você é e aceitar quem você é. A partir do momento da aceitação, nós usamos o potencial que era destrutivo como um apoiador de habilidades construtivas na vida. Nós invertemos os polos daquilo que nos fazia sofrer para trazer a um patamar de pacificação e de construtividade. E, sintetizando, nós criamos os estados de conflito, falei da depressão, através da falta de propósito existencial. É a origem primeira do distúrbio que mais está matando na sociedade. Matando de diversas formas, porque os estados de conflito, de ansiedade e depressão levam aos estados de enfermidade, de doenças no corpo, sejam doenças autoimunes ou não. Então, se a gente olhar para esses estados e puder compreender melhor, e puder entender melhor que nós somos, sim, mente, emoções, e nós somos campos mais sutis,
nós podemos ter uma vida muito mais estável, abundante e criativa. Verdadeiramente criativa. Porque nós estamos voltados a um propósito maior que o propósito apenas de sobreviver. A um propósito de existir para aprender sobre o poder de criação que nós temos. Pessoal, finalizando, eu quero deixar alguns recados, né? Algumas orientações. Sempre faço isso nos meus vídeos. Medite. Questione a mente. Alimente-se bem. Quanto mais natural, melhor. E exercite-se. Além de trabalhar todas as suas questões emocionais. Esses são ferramentas importantes para a mudança de um estilo de vida e a colaboração desse estilo de vida para o seu equilíbrio físico e psicológico. Tá? Quero informar de algumas coisinhas antes de acabar. Eu estarei realizando uma imersão nos dias 2 e 3 de agosto em Curitiba. Né? Se você tem interesse em participar dessa imersão, ela será de 2 dias. O nome é Acessando o Seu Poder de Criação. Vai ter um linkzinho depois aqui no Facebook, onde vai estar falando sobre essa imersão e vai ter um link que você pode acessar e obter maiores informações. Logo, logo teremos outras imersões no Rio Grande do Sul. Calma aí que nós vamos ter, tem bastante coisa para fazer. Também quero avisar para todo mundo, pessoal do Instagram e também do Facebook, que nós temos a Masterclass, né, que serão 3 super aulas, onde eu vou estar passando ferramentas incríveis para que você possa acessar seu poder de criação, sempre baseado na forma de evoluir com uma pacificação maior e com um pico de criatividade muito mais amplo. Então, no Instagram, está no meu perfil, o linkzinho, você pode acessar bem no começo do Instagram e você pode cair em uma página onde vai explicar um pouquinho sobre como você pode se inscrever para a Masterclass. E aqui no Facebook, você também vai ter um link, depois no comentário, onde você pode acessar e pode se inscrever também na Masterclass, que serão 3 noites, né, totalmente gratuitas e totalmente online, que eu vou contribuir para que você possa acessar esse poder incrível que eu sei que existe aí. E se você não está sentindo isso na sua vida hoje, é porque você precisa acessá-lo. E eu vou mostrar para você como você pode acessar isso na sua vida. Então, essas são as minhas dicas. Eu espero ter podido contribuir. Se você quiser compartilhar esse vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e transmita essas informações que podem auxiliar muitas outras pessoas. Agradeço imensamente ao pessoal do Instagram por ter acompanhado e agradeço aqui também ao pessoal do Facebook por estar sempre me acompanhando. Muito obrigado, gratidão a todos e até mais.